Shabbat Shalom, querido, Shabbat Shalom. Mais um dia, mais um Shabbat. O penúltimo Shabbat, né? Penúltimo não, o último, né? O último Shabbat dessa contagem do Homer. Hoje, 42º dia da contagem. Já agora, a partir de hoje, falta só a última semana, né? A palavra disse pra gente contar 7 semanas e hoje a gente está encerrando a 6ª semana. Então, assim, a gente já está bem nos últimos dias mesmo. E hoje nós vamos falar sobre a 4ª parte do espírito de conhecimento, né? Amanhã a gente encerra conhecimento e já vamos dar início ao espírito de temor. E como eu sempre faço na sexta, né? Na sexta é um pouquinho mais rápido, porque a gente tem Shabbat daqui a pouquinho, Shabbat culto mesmo aqui em casa. Então daqui a pouquinho os irmãos começam a chegar. Mas eu não posso deixar de contar o Homer com você, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Hoje eu não consegui gravar mais cedo, tá um pouco escuro, né? E daí, vou contar um segredo para vocês. Eu tenho uma luminária ali na frente, tô com uma outra pequenininha aqui e tem a ring light. Mas daí, olha o que acontece. O óculos não o óculos não dá certo, queridos. Então vamos um pouquinho no escuro aqui, porque senão fica aquelas 2 bolas no óculos que eu coloco de frente. Vamos lá, 42º dia, Romanos capítulo 1. Abra aí sua Bíblia. É ela que nos liberta, é ela que nos direciona, é ela que nos guia, né? É ela que o Senhor deixou como manual de regra, de lei, de princípios para que a gente seguisse. Então, abra lá Romanos, capítulo 1. Eu quero ler 2 versículos com vocês, o versículo 21 e o versículo 32. Vamos lá. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, versículo 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem que os outros fazem. Queridos, eu sei que esse texto aqui, ele está ligado diretamente à idolatria, né, a servir a outros deuses. E o Senhor vem e traz uma verdade do que acontece quando servimos a outros deuses, né? O Senhor vai relatar que por terem mudado a glória de Deus em coisas naturais, né? Em imagens de animais, o Senhor, o próprio Deus os entregou às suas paixões carnais, homem com homem, mulher com mulher. E daí o Senhor tá colocando todo um quadro aqui. Mas o que eu quero deixar nessa noite é, porquanto tendo conhecido a Deus. A gente está falando do conhecimento de Deus. Queria dizer, há 5 minutos aqui, entrei dentro de casa e minha filha, você está chorando? Eu falei, tô. Estava chorando aqui com o pai. Porque nós somos, na sua grande maioria, uma geração com muito conhecimento. Com muito conhecimento, inclusive bíblico, inclusive conhecimento do mundo espiritual. Hoje tudo é muito aberto, é até difícil, queridos, porque antes nós trazíamos uma palavra e essa palavra, ela vinha realmente como uma revelação. Hoje é tanta gente falando tanta coisa e é tanto cristão sem discernimento e recebendo de tudo, que liberar conhecimento não é fácil. Liberar o conhecimento da verdade não é fácil. Por quê? Porque as pessoas, elas buscam conhecimento, mas para andarem dentro da sua própria vaidade, para andarem dentro da sua própria cobiça, para andarem dentro dos desejos do seu coração, né? Procuram base bíblica para apoiar pecado, para apoiar uma vida nominal. Eu me lembro, queridos, há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, minha filha, a caçula, devia estar com uns 4 anos, mais ou menos, e hoje ela está com 22, né, quase 23, então
quase 20 anos atrás aí. Eu trabalhava num lugar onde o patrão era cristão, né? E todo mundo falava que ele cantava todas as funcionárias. Eu falei, não, mentira, gente, o cara é líder aí, né, na igreja e tal. Não é possível. E um dia, eu não trabalhava diretamente com ele, né, eu trabalhava num departamento. E um dia eu tive que ir na sala dele resolver algumas coisas. E ele me cantou. Assim, descaradamente, ele se insinuou, uma coisa bem... Não gosto muito nem de falar sobre isso, porque eu falo, Deus, como que a igreja é terrível, né? E eu fiquei muito brava. É uma área de intolerância isso na minha vida, e eu fiquei muito brava. Eu falei um monte de coisa pra ele, mas falei com ele dentro da palavra, né? E ele manteve a calma e a plenitude. E quando eu terminei de falar, de exortar ele mesmo na palavra, ele falou pra mim assim, você tá muito enganada. Davi era um homem extremamente mulherengo, tinha várias mulheres, e no entanto, era um homem segundo o coração de Deus. Eu só olhei para ele, eu falei, você resolveu pegar a Bíblia para apoiar o pecado, então eu não tenho mais o que fazer, virei as costas e saí. E isso aconteceu há 20 anos atrás, há quase 20 anos atrás, mas hoje ainda acontece. E, queridos, ninguém é obrigado a servir a Deus. Nem Deus obriga ninguém a servi-lo. Ele nos convoca, ele nos chama, ele nos dá a direção. Daí, e eu já escutei pessoas falando assim, mas se ele não obriga, então por que essa separação de céu e inferno? Então, porque até isso é livre, né? Você é livre para decidir sua vida, você é livre para decidir sua caminhada. Mas, se você quer estar com Deus, existem as formas. Porque, queridos, o conhecer a verdade, o ter o conhecimento de Deus e praticar a mentira, e praticar o engano, e apoiar que outros pratiquem, gera morte. Então, o conhecimento talvez seja uma das manifestações do Espírito mais... Como que eu posso dizer? Que traz mais julgamento. Olha lá, a Bíblia diz assim, olha, quanto mais é dado, mais é cobrado. Queridos, não é porque... eu lembro de uma vez que um rapaz foi ser evangelizado aqui na cidade e ele falou que ele não queria ouvir a palavra, porque ele conhecia a palavra e ele sabia que quanto mais era dado, mais era cobrado, e ele não queria ser cobrado. Então ele não queria ouvir. Olha o nível de fortaleza de cativeiro nessa mente. Não é que vai ser cobrado. Qual é a cobrança? É a prática do conhecimento. Então aqui a gente vê a carta aos Romanos dizendo, portanto, você tendo conhecido a Deus, vocês não glorificaram a Ele como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram em seu coração insensato e obscuro. Naquilo que falava, encheu os discursos, as atitudes de práticas de um coração que estava longe de Deus, mesmo conhecendo a Deus. E daí, o que acontece? O versículo 32 diz, conhecendo os juízos de Deus, que são dignos de morte. Queridos, daí você vê que aqui fala novamente, os quais conhecendo os juízos de Deus, eles sabem que são dignos de morte. E eu não estou aqui me referindo ao pecado que está se referindo aqui nesse texto, amém? Aos pecados, né? Porque a base de pecado aqui é a idolatria. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo que, quando nós entramos num nível de conhecimento de Deus, nós vamos ser cobrados em atitudes dentro desse conhecimento. Por exemplo, tudo isso aqui que nós estamos falando, né, em todos esses dias, desde a peça, né, eu acho que eu fiz 7, 8 vídeos antes da peça, e daí já entrei na contagem do Homer, né, então, da peça para cá vai ter mais de 50 vídeos aí, talvez quase 60 vídeos, né? Quase 60 dias trabalhando, falando, ensinando. Para que você quer aprender isso? Não, isso aqui não pode ser para você ter conhecimento, queridos. Apenas ter conhecimento. Isso aqui tem que ser prática e gerar vida, mudança de mentalidade. Tem que te colocar em outro lugar. As suas atitudes agora têm que ser diferentes. Você não pode pegar isso aqui
E quando você escutar alguém falando sobre os 7 espíritos, você fala assim, ah, não, isso aí eu já sei. Ixi, um dia eu participei lá da contagem do Homer, e a irmã que estava lá ministrando, a cada 5 dias ela passava 5 dias falando só de uma manifestação dessa. Não, isso aqui eu já sei. Queridos, aquilo que nós aprendemos precisa ser vida em nós. Eu não posso pegar o que o Senhor está me dando como revelação e trazer para vocês, ensinar para vocês e não viver e não praticar. Porque o conhecimento, desde o início, ele gera vida ou morte. Lá no jardim, a gente falou sobre a primeira vez que a palavra conhecimento apareceu na Bíblia. Foi lá no jardim, se referindo à árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem quis buscar esse conhecimento. E ele começou a morrer. Aquilo que não existia para a vida dele, que era a morte, passou a se manifestar na vida dele. A morte entrou, porque ele entrou dentro de um conhecimento que era desnecessário para a vida dele. E no decorrer da palavra nós vamos ver N relatos de conhecimento. Provérbios vai falar muita coisa sobre isso. E aqui Romanos está dizendo, conheceu a Deus, mas não o glorificou como Deus. Não se posicionou como ele sendo um único Deus, queridos. E eu quero pegar um gancho disso aqui, do único Deus. Eu ouvi algo essa semana que eu achei espetacular, a forma como foi abordado. E eu quero pegar essa mesma linhagem para abordar aqui. Quando o Senhor fala, ouve, ó Israel, o Senhor é um, o Senhor é... Vou fazer só um com a mão, só senão vai parecer que é 2. O Senhor é um, o Senhor é único. O Senhor está dizendo, olha, a partir do momento que você está comigo, você tem que se divorciar desses outros deuses. Você tem que quebrar a aliança com eles. A Kelly, em um Shabat atrás, ela deu uma... Nem lembro qual Shabat. Mas ela deu uma palavra espetacular da mulher do poço lá que se encontrou com Jesus e tinha 5 maridos, e ela trouxe uma revelação tremenda sobre esses 5 maridos e sobre a necessidade de se divorciar desses 5 maridos. Acho que foram 3 Shabats que ela ministrou sobre isso, trazendo esse entendimento. Nós precisamos nos divorciar dos outros deuses, porque não adianta, queridos, eu ter o conhecimento de Deus, mas ter o conhecimento das trevas e agir de uma forma misturada dentro disso. Sabe, isso aqui eu ia falar no Shabat, mas eu vou falar agora e depois eu falo no Shabat de novo. E eu falo sempre isso no Reset. Quem me acompanha no Reset sabe. Todo reino, ele existe por vários motivos. Todo reino tem a sua demarcação de território. Todo reino tem a sua forma de hierarquia. Todo reino tem os seus governantes. E todo reino tem as suas leis. Eu acho que foi ontem que eu falei sobre as diferenças de lei, Japão e tal. Ontem ou antes de ontem, não sei. Mas foi agora esses dias. O reino de Deus, ele tem a sua lei. E não adianta eu conhecer a lei de Deus, porque eu conheço Deus como, queridos? Ah, eu conheço Deus porque Ele me ama. Ah, eu conheço Deus porque Ele me deu um sinal. Não, queridos, isso não é conhecer Deus. Conhecer a Deus eu conheço através do que Ele é. E só aqui. Não tem outro. Você vai encontrar um monte de livros que vai te ajudar a entender isso aqui. Mas esse aqui é único. Assim como Deus é único, isso aqui é único. Pode ter várias versões, mas é única. E daí não adianta eu conhecer esse Deus, conhecer o que Ele fala, as suas práticas, como que é as leis do seu reino, e querer viver dentro do reino dos gentios, trazer para o reino de Deus as leis do reino dos gentios. E muitos, porque quase todos nós viemos de conhecimentos do mundo, nós não viemos de lares cristãos, a grande maioria. E daí nós queremos pegar esses conhecimentos e trazer para dentro do conhecimento que Deus libera e agir de uma forma misturada. E isso para Deus não serve, queridos, porque isso gera morte para mim e para você.
Então, para nós encerrarmos hoje, eu quero que você entenda que o conhecimento, ele pode te fazer fluir em vida. Mas o conhecimento também pode te matar. Se você buscar um conhecimento e não praticar o conhecimento que o Senhor te deu. Se você buscar todo essa manifestação do Espírito e depois, lembra quando os nossos pais falavam assim, você menino, entra por aqui, sai por aqui. Lembra? Então, nós vivemos dessa forma. Entrou por aqui, saiu por aqui, não encontrou lugar no meu coração. Não gerou vida em mim. A palavra, o Espírito, o Ruach de Deus, o Espírito de Deus, ele vem para gerar vida. Vida, queridos. Tanto que a Bíblia nos ensina, né, que nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito, assim como o Pai é. Mas o nosso espírito estava morto. Por que estava morto? Porque estava desligado de Deus. Mas a partir do momento que eu reconheço e declaro que o sacrifício de Cristo é sobre mim e que Ele me comprou e que agora eu sou dele, o Espírito Santo entra no meu espírito e traz vida. Mas ele não entra só para trazer vida, ele entra para trazer vida e para nos mostrar como viver dentro dessa vida. E se eu pegar todo esse conhecimento e toda essa vida e não praticar, ou praticar de forma errada, eu posso entrar num lugar de morte também. Porque quando eu quebro os princípios, eu me separo de Deus. E se eu me separo de Deus, o Espírito Santo, queridos, aqui tem aquele texto, né? Não extinguais o Espírito. E daí às vezes parece, eu já vi cada pregação sobre o Espírito Santo, que parece que o Espírito Santo é um ser todo delicadinho, que qualquer coisinha ele vai se ofender, vai ficar emburrado e vai embora. Queridos, o Espírito Santo é Deus. Nós não matamos o Espírito Santo. É uma graça, né? Eles resolvem brincar aqui nos meus pés. Nós não matamos o Espírito Santo, nós não enfraquecemos o Espírito Santo, nós enfraquecemos a nossa conexão com Ele. Porque se eu conheço a Deus e eu não vivo segundo esses padrões, a minha conexão com o mundo vai estar mais forte do que a minha conexão com o Espírito. E vai chegar uma hora que mesmo o Espírito falando e bradando, eu não vou mais ouvir. Porque eu conheci a Deus, mas eu estou vivendo no conhecimento do mundo, de outros deuses, do paganismo, no conhecimento da cultura, em outros conhecimentos, e não no conhecimento de Deus. Amém? Que o Senhor venha sobre você, gerando em você atitudes. E esse é o meu clamor nessa noite. Que se levante um povo, sabe? Quando houve aquele confronto de Paulo com a fé, Paulo disse assim: mostra-me a tua fé, que eu mostro as minhas obras pela fé. A fé tem que produzir. A fé é algo vivo e tudo que é vivo, queridos, tem que produzir. Em Deus nada é estéril. Tudo tem que produzir, tudo é vida. A terra é vida. Pega uma terra aí, passa veneno nessa terra hoje, limpa ela, rastela e deixa para ver o que acontece. Ai, a semente caiu, queridos, a terra produz. Tudo que não produz é porque está morto. Quando uma mulher não produz é porque alguma área no gerar dela está morta. Quando um homem não produz é porque alguma área no gerar dele está morto. Isso tem que ter vida. E agora eu concluo. A minha oração é que você seja levantado em vida, em conhecimento e gerando, conquistando, crescendo, avançando, fazendo, estando atento, tendo desejo de aprender para praticar e estabelecendo o reino de Deus nessa terra. O Senhor conta com você.
O reino dele não está limitado nem a mim nem a você, mas ele nos enviou nesta terra com um propósito. E ele conta que nós vamos praticar, que nós vamos ser o propósito que ele estabeleceu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha um Shabat de descanso, de alinhamento, de renovo, que você possa estar na presença do Senhor e receber do Senhor tudo aquilo que é necessário para que você comece uma nova semana cheio da plenitude, da presença e do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu te abençoo para esse Shabat. Amém, queridos? Shabat Shalom. Nos vemos amanhã.